Irmãos, nós hoje vamos começar uma série, os 10 mandamentos. Nós não vamos hoje começar com o primeiro mandamento, mas vamos dar uma introdução àquilo que deve ser a nossa expectativa face ao que vamos ouvir nas próximas semanas, e isto será um estudo que não irei completar este mês, mas ficará o desafio também de irmos lendo, irmos pensando sobre isso. Mas sabemos a história dos 10 mandamentos. Deus entregou para Moisés aquilo que seria a expectativa dele em relação ao povo de Israel, de seguir o Senhor, de amar o Senhor, e são ali 10 desafios que nós já conhecemos. Algumas pessoas dizem que não é para o nosso tempo, mas é, né? O Senhor Jesus, Ele mesmo disse, olha, eu vim para cumprir a lei, eu não vim para mudar as coisas, eu vim para cumprir. Então nós devemos nos esforçar por também cumprir aquilo que está neste texto que nós vamos ler hoje, mas sabemos que a graça de Deus nos alcançou também, e que assim como os 10 mandamentos provam que para o homem é incapaz de cumprir aquilo que Deus desafia, se não fosse a graça de Deus, nós realmente não seria através destes 10 mandamentos que nós poderíamos alcançar a salvação das nossas almas. Vamos ler, irmãos, Êxodo capítulo 20. Esta é a primeira passagem, né, que fala sobre isto. Depois há outra passagem, há o relembrado dos 10 mandamentos em Deuteronômio, e depois ao longo da palavra de Deus nós vemos várias vezes, ora aqui, ora ali, mencionar um destes mandamentos ou alguns destes mandamentos. Mas vamos relembrar, irmãos, então aquilo que a palavra de Deus do Senhor fala, e ler este texto. Eu pediria, se o irmão pudesse, que eu estou assim com a voz um pouco afónica hoje, pudesse ler estes 17 versículos, eu agradecia. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente a tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque eis que 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, amém. Até aqui a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós vamos ver que os 10 mandamentos mostram que o homem é um pecador e está perdido, totalmente dependente da graça de Deus. Deus deu essas diretrizes para o povo, e Deus mostrou aquilo que ele gostava que fosse a prática do dia a dia daquele povo. Mas nós vamos encontrar, irmãos, logo à frente, que a exemplo de cada um de nós, que conhecemos a palavra de Deus muitas vezes e tentamos passar por cima, né? O povo demonstrou que não estava minimamente preocupado com aquilo que o Senhor tinha ordenado que eles fizessem, e caíram na prática do pecado, cometeram muito pecado. Então, irmãos, Deus estava mostrando para o povo, e nós hoje estamos lembrando isso, e o mostrou de forma efetiva através do Senhor Jesus Cristo, que é pela graça que nós somos salvos. Nós somos incapazes de cumprir os mínimos de Deus, podemos dizer assim. E esta exclamação de ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é uma chamada de atenção para o povo de Israel e para nós hoje, que vivemos tempos tremendos de desafio, tempos em que nós não sabemos como será o dia de amanhã. E nós precisamos, irmãos, cada vez mais, a cada dia, lembrar que Deus é o único Senhor. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Nada escapa do seu controle.
E nós temos que viver nessa confiança, porque nós não sabemos como será o dia da manhã. Nós sabemos sim, né? Que nós estaremos com o Senhor um dia, mas o dia da manhã nós não sabemos. Eu tenho dito muitas vezes, li esta frase há uns tempos atrás, em que alguém dizia, olha, esquece o passado, né? Faz como Paulo, esquecendo as coisas para trás ficam, vive o presente e descansa no futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. E nós não sabemos como será o dia de amanhã. Então Deus chama a atenção do povo dizendo, olha, Israel, eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor. Não há outros deuses, não há outros senhores, eu sou único. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, nós lemos, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem me dera, né? Deus dizendo, olha, que bom seria. Irmãos, nós vivemos num mundo controlado por Satanás. E a técnica de Satanás, desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, é a técnica da suposição. O que é que ele disse para Eva? Olha, ele não disse, Eva, vai lá e come a maçã ou come o fruto. Olha, não liga para aquilo que Deus diz. Vai lá, desobedece. Então, o que é que ele disse? Olha, Eva, é assim. Se tu comes do fruto, tu vais ser igual a Deus. E hoje ele continua a dizer a mesma coisa. Olha, eu sei que Deus diz não mintas, mas se tu mentires nesta situação, olha, vais sair bem, não vai haver problemas. Então o diabo ele é sutil e ele sempre lança, e essa foi a experiência do povo de Israel e é muitas vezes a nossa experiência. O diabo vem e nos tenta, com coisas às vezes aparentemente inocentes, e nós às vezes deixamos-nos ir na onda e pagamos as consequências que vêm às vezes das más decisões que nós tomamos. Então Deus estava dizendo para o povo, olha, o meu desejo para cada um de vocês é que vocês guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Para quê? Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem são abençoados? Vocês. Se vocês me seguirem, se vocês me servirem, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. E eu tenho esse desejo em mim. Então Deus é um Deus. Deus é a verdade e a sua palavra é a verdade. Irmãos, existem 1001 traduções da Bíblia, 1001, hoje existe Bíblia para todos os gostos, né? Bíblias com versículos a mais, Bíblias com versículos a menos. E as pessoas hoje, quando nós falamos muitas vezes que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, elas olham para nós como olhavam no passado, mas talvez com um desdém, esse pessoal é louco, eu conheço pessoal que tem lá a Bíblia em casa, eu conheço a vida deles, isso não vale nada. Então, irmãos, o desafio de Deus ao longo da história é viva a palavra. Não ande só a falar que você crê em Deus, que você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você crê naquilo que a Bíblia diz, mas viva a palavra, porque você vai ser abençoado. Irmãos, se nós fizermos uma retrospectiva rápida às situações que nós temos vivido ao longo da nossa vida e pensarmos muitas vezes nas consequências que nós sofremos por decisões que nós tomamos, em muitas delas nós podemos ver, olha, ali eu não fiz aquilo que eu sabia que tinha que fazer. Olha, a palavra de Deus tinha dito para fazer isto e eu não fiz aquilo. E nós sofremos as consequências e Deus permite essas consequências. Eu tenho acompanhado casos, irmãos, de irmãos nossos em Cristo que sofrem, alguns estão em sofrimento tremendo e eles reconhecem que lá atrás eles tomaram uma decisão que marcou as suas vidas. Não lhes tirou a salvação, mas tirou-lhes a alegria da salvação. Então Deus, quando Deus aponta os mandamentos ao povo, Ele disse, olha, é o melhor para vocês. Se vocês me obedecerem, se vocês me escutarem, vocês vão ser abençoados. Vocês vão sair se beneficiando dessa obediência. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única verdade. Ele não só é o caminho, Ele não só é a vida, mas nele nós encontramos a verdade. Irmãos, Deus não nos deixa às cegas. Deus nos deixou a sua palavra. E Deus diz o mesmo a nós que disse ao povo de Israel, se me obedeceres, se cumprires com aquilo que está na minha palavra, eu vou-te abençoar. Já vi muitas pessoas jogar as culpas em Deus daquilo que está a acontecer com as suas vidas. E esse talvez é o caminho mais fácil. Deus estava distraído. Deus está-me castigando. A culpa é nossa. E Deus permite muitas vezes que nós soframos as consequências das nossas decisões.
Em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, estes mandamentos, mais uma vez eu vou relembrar, foram dados ao povo de Israel para mostrar para eles o que seria a sua vida se eles obedecessem, mas ao mesmo tempo mostrar para eles que não era através dos seus próprios esforços que eles iam alcançar a salvação, não fosse a graça de Deus agindo em suas vidas. E connosco acontece exatamente o mesmo. Mas, irmãos, eu gostaria que nós fôssemos agora ler mais um texto da Palavra de Deus, eu peço a vossa ajuda também, onde nós nos vamos centrar mais, que é o saber e pensar sobre aquilo que Deus tinha, qual era a intenção de Deus. E novamente aqui, depois dele no capítulo 5 ter relembrado e ter repetido os 10 mandamentos, ele começa no capítulo 6, e eu pedia que alguém lesse, por favor, do versículo 1 ao versículo 9, dizendo o quê? Quem pode ajudar? Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprides na terra, à qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Obrigado. Então, irmãos, há alguns pensamentos sobre este texto. Em primeiro lugar, a grande revelação que nós vemos é que é um só Senhor. Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Irmãos, nós temos uma tendência natural para a idolatria. Não vamos fazer um bezerro de ouro porque nem teríamos dinheiro para isso. O povo de Israel fez. Mas eles foram atrás de muitos outros ídolos. Depois de verem milagre após milagre, a forma como Deus os tinha libertado do Egito, a forma como Deus tinha separado o mar para eles passarem pelo meio do mar, a forma como Deus os estava alimentando no deserto. Apesar de ver esses milagres, coisa que nós nunca vimos, dessa forma, né? Eles continuavam insistindo em se juntar a outros povos, em adorar outros deuses. E Deus, vez após vez, dizia: eu sou o único Senhor. Não vão atrás do engano. Não tenham ídolos no vosso coração. Irmãos, nós sabemos, já ouvimos falar muito sobre isso, os ídolos eles se manifestam de várias formas. Então, eu posso dizer, eu não tenho lá nenhum ídolo em casa, não tenho nenhuma estátua, mas tenho um ídolo no meu coração, é uma coisa com a qual eu gasto tempo, do qual eu quase dependo. E hoje nós somos, por vezes, muito viciados em muitas coisas e nem damos por ela. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida se torna um ídolo. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Então, Deus, através deste texto de Deuteronômio capítulo 6, Ele chama o povo à obediência e Ele diz: olha, isso vai ser bênção para ti. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Uma grande resposta, um amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todo o teu poder. Deus fala para o povo: olha, ama-me. Eu falava com alguém esta semana que amor, para mim, não é um sentimento, é uma atitude, não é? Porque as pessoas estão fartas de falar: eu amo-te, agora já não te amo. Eu amo-te muito, agora já não te amo. Não, o amor, ele se demonstra de forma prática. Foi isso que Jesus fez, não é? A palavra de Deus diz: Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que o que Ele fez, Ele deu. Deus podia escrever grandes declarações de amor no céu. Deus podia dizer muitas vezes, repetida vez após vez: eu vos amo, mas ter permitido que nós continuássemos condenados ao inferno. E nós íamos dizer: mas que amor é esse? Mas Deus diz, Deus prova o seu amor, tomando uma atitude. E qual era a atitude? Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por cada um de nós. Então, o que nós estamos lendo aqui é que a palavra de Deus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração normalmente fala de paixão, né? É algo que nós... eu gosto, né? Tem aqueles... não sei se era um sportinguista, era um
fanático de um dos clubes, um benfiquista, a dizer, eu sei o meu clube, eu morria, né? O meu clube é tudo para mim, é a minha vida. E há este tipo de amor, né? Pessoas que dizem, olha, e vibram e vão ver os jogos de futebol e quando a equipa perde eles saem chorando, quando a equipa ganha eles saem dando pulos de alegria. E o que Deus estava a dizer na sua palavra é, olha, gosto de estar na minha presença. Vive essa paixão por estar comigo, por andar comigo. Mas não só isso, ele diz de toda a tua alma. A alma é a nossa razão, né? Saiba porque ama. Porque mais uma vez, voltando e à conversa que eu tinha esta semana com alguém, eu tenho que provar para a minha esposa, da forma prática, que eu a amo. Não é só dizer que a amo, mas eu tenho que demonstrar isso de forma muitas vezes sacrificial. E ela para comigo também. Então, e eu sei porque eu posso dizer que a amo. Não só por aquilo que ela é e por aquilo que ela tem sido de bênção na minha vida, mas por aquilo também que eu faço em prol do seu bem-estar e que ela se realize mais como mulher e podemos falar muitas outras coisas. Então, irmãos, é um amor inteligente e Deus está dizendo, olha, entenda a razão porque você me ama. E depois diz o quê? E com todo o seu poder, ou seja, isso é esforço, é sair da cama de manhã ou durante o dia e eu separar um tempo para estar com Deus, para ler a palavra de Deus, para ler um devocional, para orar. É eu fazer às vezes um sacrifício quando está aqueles dias de frio, de chuva, para estar presente na reunião da minha igreja, porque eu quero estar em comunhão com os meus irmãos, é eu dar um bom testemunho. Então existe esforço da nossa parte. Às vezes era mais confortável ficar em casa, então depois dos 60, vocês não imaginam como o sofá nos atrai, né? Mas nós temos prazer em estar na presença do Senhor, em estar com os nossos irmãos. Então existe esforço, assim como existe esforço da nossa parte para tudo aquilo que nós fazemos na vida, seja no trabalho, seja na diversão, nós temos que fazer esforço físico. Deus diz, coloque as suas energias nisso, invista as suas energias nisso. Jesus exige que o nosso amor seja sincero e não apenas de lábios. Deus nos conhece. Acho que eu não avancei. Ok. Deus te conhece. Sabe, você pode chegar para mim e perguntar, Berto, como é que está? Está tudo bem? E eu posso dizer, está tudo bem? Ou vai indo. Mas você não consegue ler dentro do meu coração o que é que está a acontecer. E eu posso estar simplesmente a responder da forma que eu sei que você vai gostar ou para desviar a atenção, qualquer coisa. Mas Deus nos conhece. Quando nós vamos na presença do Senhor em oração, nós não precisamos de ir com subterfúgios, nem com coisas escondidas, porque Deus nos conhece por inteiro. E eu sei que vocês sabem isso. E mesmo assim, Deus ama-te. Eu muitas vezes pergunto ao Senhor porque é que Ele me ama, né? Mas Deus ama-te, porque Deus conhece todos os nossos dias antes que qualquer um deles viesse à existência. Isso não é desculpa para o pecado, isso não é desculpa para a displicência, para a preguiça, mas é nós entendermos que quando nós vamos na presença do Senhor, nós vamos falar com um Deus que nos ama, que nos conhece por inteiro. Nós não precisamos estar a disfarçar nada, abrir o nosso coração, derramar a nossa alma na presença do Senhor. Jesus, Ele quer o nosso amor completo, não apenas, e quantas vezes eu digo que às vezes as alturas em que nós mais mentimos é quando nós estamos a cantar, não é? Deus, eu te amo, eu quero ser teu, eu me consagro a ti. E depois saímos daquela porta fora, parece que esquecemos tudo, não é? Passou uma esponja aqui e desligamos o botão do crente e ligamos o botão do mundano, não é? Mas Deus nos conhece e Deus quer que nós provemos a nós mesmos, porque nós para Deus não precisamos provar nada, que nós realmente o amamos e que nós estamos interessados em seguir o caminho que Ele nos chama a seguir. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 15:8, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é um problema de agora, né? É um problema desde o tempo da antiguidade. É a mesma coisa, nada mudou, irmãos. Mudam os contextos da história, mudam os políticos, mudam as civilizações, mas o homem continua exatamente igual ao seu início, lá quando Adão e Eva disseram não para o plano de Deus e saíram fora. O nosso coração se contaminou. Então nós estamos exatamente iguais e muitas vezes nós estamos falando de algo que não é realidade na nossa própria vida.
Eu lembro uma vez, irmãos, que eu levantei para pregar sobre um tema numa conferência de jovens e passei uma vergonha tremenda. E ainda me lembro perfeitamente, era eu o primeiro orador, o Duarte Casmarrinha o segundo. E quando eu li o texto e fui começar a falar, Deus disse-me de forma clara: Berto, tu não vives nada disso, sai fora. Irmãos, eu saí fora literalmente. Eu pedi perdão aos irmãos e disse: irmãos, eu não vou conseguir falar sobre isto. E saí envergonhado, passei pelo meio dos irmãos e o Duarte lá teve que entrar de repente antes do tempo e dar as 2 sessões, porque Deus contende connosco. Deus, muitas vezes eu estou a pregar, irmãos, eu estou a pregar mais para mim do que para aqueles que me estão a ouvir. E Deus muitas vezes está a contender com o meu coração. Irmãos, Deus quer uma adoração sincera de coração, não de lábios. Porque hoje o mundo está cheio de blá blá blá, está cheio de ouvir falar de Deus por pessoas que não querem saber de Deus, brincam com o nome de Deus, e as pessoas não querem. Então elas precisam ver a diferença. Deus falou para o povo de Israel: vocês são o povo que eu separei, que eu escolhi para ser bênção. Mostrem a diferença. E a grande desgraça, irmãos, é que eles não seguiram os desafios que Deus fez e estão sofrendo as consequências até hoje. O mesmo é para nós também, irmãos. E uma grande responsabilidade, uma lei. Ele disse: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Irmãos, a palavra de Deus não só deve estar dentro do nosso coração, mas nós temos a responsabilidade de ensinar aqueles que Deus coloca sobre a nossa autoridade, que Deus coloca na nossa vida. E Deus sabia da importância de os pais darem o exemplo para os filhos, não só falando, mas vivendo as verdades. Irmãos, será que nós temos sido um bom exemplo para os nossos filhos? Será que eles têm visto em nós a verdade daquilo em que nós dizemos crer? Será que nós temos ensinado, temos de ter este cuidado de ensinar aos nossos filhos as primeiras letras, as primeiras histórias bíblicas, os primeiros versículos? Para pelo menos quando chegamos a esta idade, independentemente se os filhos vão seguir ou não nos caminhos do Senhor, nós temos a consciência de que, olha, aquilo que era a minha missão, eu cumpri. E simplesmente não desprezei essa responsabilidade. Irmãos, muitas vezes nós nos confrontamos com desafios, né? E nesta semana estava ouvindo de um casal de missionários que 2 filhas que eles criaram exatamente igual, né? Ensinaram a palavra de Deus, começaram a ir com eles na igreja quando eram crianças. Depois de adultas, uma seguiu nos caminhos do Senhor, serve o Senhor, e a outra virou ateia. É ateia que se diz, não é? Não acredita que Deus existe. E eles diziam: olha, o ensino foi o mesmo, mas nós não podemos fazer aquilo que os nossos filhos têm que fazer, que é tomar uma decisão ao lado de Cristo. Nem achar que nós falhamos porque eu devia ter talvez ensinado ela a dedicar mais tempo a ela ou mais tempo a ela. Não. O que Deus diz é: olha, e Ele diz aqui ao povo: olha, fala com os teus filhos, olha, insiste, ensina, aproveita as oportunidades, não é só quando eles vão no culto, conforme Ele diz, né? É quando estás em casa, quando surge a oportunidade, é quando vais passear, é quando estás no fim do dia, é ao amanhecer. Aproveita as oportunidades para falares daquilo que eu te tenho ordenado. Irmãos, terminando, vamos rapidamente só ver 5 maneiras por meio das quais nós devemos ensinar os mandamentos. Eu ainda vou um pouquinho atrás. Ok. Em primeiro lugar, de maneira convincente. Ou seja, as pessoas notam quando nós temos a convicção daquilo que estamos a falar. Eu não sei se já compartilhei isso aqui, mas há uns anos atrás eu estava a falar para um grupo de universitários sobre a fé em Cristo. E eu falei, fui com o texto preparado, mas eu sabia que estava perante um grupo de que talvez 2 ou 3 eram crentes, talvez, não sei, era um pequeno grupo, e a grande maioria eram descrentes. E eu estava assim, parece meio assustado, sabe? Ainda era novo também na altura, acho que não tinha 30 anos. Eu estava lá, e foi interessante que uma jovem universitária chegou no fim, não era crente, e disse: olha, eu gostei muito do que eu ouvi, mas eu
achei que você não estava muito convicto daquilo que estava a dizer. Irmãos, eu nunca mais esqueci aquilo. Aquilo para mim foi Deus usou um descrente para me puxar as orelhas e dizer, Berto, como é que é? E ela estava certo. Não é que eu não sabia aquilo que eu ia falar, mas eu estava nervoso, eu estava, não sei, porque já foi há muitos anos, né? Mas, irmãos, o que é que a palavra de Deus diz? Olha, quando nós falamos, nós estamos aqui, já tivemos a época de namoro, né? E você lembra que você chegava em casa e você falava, e na altura não tinha telemóvel, mas ligava para o telefone fixo ou falava para o telemóvel e não via a hora de estar com a pessoa e estava sempre a falar. Porquê? Porque você estava apaixonado e você fazia questão de saber que as pessoas soubessem que você estava apaixonado, principalmente para a pessoa que era alvo da sua paixão, né? E irmãos, se nós realmente temos esse amor pelo Senhor, o que é que Ele diz? Olha, faz isso de coração. Olha, tu realmente crês que Jesus Cristo pagou o preço pelos teus pecados? Tu realmente confessaste Jesus como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Tu és uma pessoa salva? Então fala disso. Em segunda maneira, de maneira consistente, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, diz lá em Isaías 20:10, né? Ser coerente. Estuda. Não vais lá achando que o Espírito Santo vai trazer depois as coisas à tua mente sem tu ires à Bíblia e olhares aquilo. Irmãos, eu tenho ouvido tantas heresias de pessoas que até dizem, olha, a palavra de Deus diz isso, quando a palavra de Deus não diz minimamente aquilo. Elas vão buscar lá, não sei aonde, e misturam frases de várias religiões. Irmãos, nós não só temos que ser convincentes, ou seja, as pessoas entenderem que nós cremos naquilo que dizemos, mas nós temos que ter um testemunho e um discurso consistente com aquilo que nós dizemos, em que nós dizemos acreditar. E em terceiro lugar, de maneira produtiva, usando todos os meios ao nosso dispor. Graças a Deus hoje, nós nunca tivemos tantos meios ao nosso dispor para divulgar a palavra de Deus como nos dias de hoje, né? São muitos. No meu tempo, né, eu já tenho que falar assim que sou velhote, eram os folhetos, eram os programinhas de rádio, né? E pouco mais. Eram as reuniões ao ar livre, de vez em quando. Mas hoje não, hoje a palavra de Deus chega a todos os cantos do mundo através de muitas formas diferentes. Eu muitas vezes estou a pregar para os irmãos no Brasil e às vezes com 4 horas de diferença, né? Até gosto de brincar com eles, porque normalmente lá a reunião começa às 8, por exemplo, de terça-feira, e eu digo, bom dia irmãos, hoje é quarta-feira, e eles, não, mas hoje ainda é terça. Sim, para vocês, para mim já é quarta. Então, e nós conseguimos facilmente chegar aos 4 cantos da terra, irmãos. Então, Deus diz, olha, use os recursos que eu lhe dou para passar essa palavra, para comunicar essa palavra aos outros. E também de maneira dialogante. Deuteronômio 6:20 diz, quando o teu filho te perguntar, mais na frente no texto que nós não lemos, mas quando o teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? E depois continua o versículo dizendo, então dirás ao teu filho, né? Nós éramos escravos no Egito, Deus nos tirou de lá. Então, irmãos, a nossa vida, ela vai falar à vida dos outros. E fica como lembrança. Irmãos, a minha oração tem sido, Senhor, olha, que o Senhor me use para falar em tempo e fora de tempo. Eu não estou preocupado com os resultados. Os resultados pertencem ao Senhor. Mas, irmãos, aproveitar as oportunidades. Conversarmos. Quando Deus abre uma porta, nós entrarmos por essa porta dentro. Essa é uma das orações que eu mais faço ao Senhor, porque eu sei que eu não pareço, mas eu sou extremamente tímido. Principalmente quando estou sozinho com alguém, eu não meto assim conversa, né? Uma vez lembro que fui com o Carlos Rodrigues, chamado Carlos Polícia também, né? E ele é um evangelista nato. E nós fomos no supermercado e nós fomos na peixaria. E eu cheguei na peixaria com ele e a mulher veio atender. Ele falou, você sabe que Jesus disse a Pedro, tu serás pescador de homens? E a mulher olhou assim para ele meio assustado, né? E ele começou logo a desbobinar. Em 2 minutos ele pregou o Evangelho. Falei, pai, eu gostava de ser assim, né? Mas cada um é do jeito que é. Também não quero imitar ninguém, nem espero ser imitado por ninguém. Mas o que é a palavra de Deus diz? Aproveita o tempo, porque Deus vai dar as oportunidades para você falar, não só aos seus filhos, mas àquelas pessoas que Deus coloca na sua vida. E finalmente, de maneira notada e visível. O versículo 24 de Colossenses 3, 23 e 24 diz, e tudo quanto fizerdes, fazei do todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão de herança, porque a Cristo o Senhor servis. O nosso testemunho.
Irmãos, Deus não diz que eu tenho que andar com a Bíblia aberta pela rua. Se Deus tocar o meu coração para eu fazer isso, já fiz isso algumas vezes. Hoje não faço tanto, mas já fiz isso muitas vezes. Se Deus nos chama a fazer algo, vamos fazer, mas não sintamos a pressa. Eu tenho que ir senão, né? Eu tenho que ir senão. Não, faça aquilo que Deus coloca no seu coração, mas torne esta vida nova que você tem em Cristo notada e visível a todos os homens. Que as pessoas, quando olham para você, possam dizer: espera aí, este aqui não é só discurso. Este não carrega só a Bíblia debaixo do braço. Este vive aquilo em que diz acreditar. E isso marca a diferença. Porque as pessoas, antes de nos ouvirem, eles vão ver quem nós somos e como nós vivemos. E aí sim, eles vão estar disponíveis para ouvir. E esse é o desafio que os 10 mandamentos nos vão trazer. Deus disse para o povo: cumpram, sejam bênção. Infelizmente não foi isso que aconteceu. E nós vamos ver a importância desses mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. Muito obrigado, irmãos, que o Senhor abençoe. Se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira, então, começaremos com o primeiro mandamento. Amém.